Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Morrendo de saudades, viu? A aula de hoje, certo? O tema da aula de hoje é a notícia, o gênero textual notícia, tá certo? Vamos dar uma lida no livro, tanto de português quanto de produção textual, tá bem? E querem que vocês prestem bastante atenção nos slides dessa aula e tirem as dúvidas no grupão, tá certo, pessoal? Vamos começar. Primeiro slide, certo? O que é o gênero textual notícia? É um gênero textual jornalístico, tá certo, galera? Que divulga acontecimentos socialmente reconhecidos e merecedores de publicação numa mídia. Fatos políticos, sociais, econômicos, culturais e científicos podem ser notícia desde que interessem as pessoas e sejam significativos para um determinado grupo da imprensa. Por exemplo, nesse momento nós estamos vivendo essa situação de pandemia. São uma notícia relevante? Tem algum significado? É interessante para as pessoas, para grande parte das pessoas? Sim, né, pessoal? Então, isso aí tem que ser noticiado, tá certo? Uma notícia relata aquilo que é anormal ou de grande impacto social. Por isso que eu dei para vocês esse exemplo do que nós estamos vivendo na atualidade, tá certo? Por quê? Porque a pandemia ela causa um grande impacto social. Quais, tia? Como tragédias, guerras, acidentes, corrupção e etc, tá certo? Outro fatozinho aí relacionado à notícia. Sua natureza, ela é objetiva, uma vez que não interpreta e nem questiona os fatos, apenas os anuncia. Por essa razão, ela não pode ser avaliada do ponto de vista ético, religioso, social, porque se preocupa com aquilo que realmente ocorreu, certo? Então, como ela se preocupa com o que realmente ocorreu, eu não posso estar dando outros pontos de vista, tá certo? Como não é fruto da imaginação de alguém, todos os fatos relatados devem ser obrigatoriamente verdadeiros, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aí no nosso próximo slide. Estrutura da notícia, certo? A notícia, pessoal, ela não é escrita de qualquer jeito, nem de qualquer forma. Ela tem uma estrutura. Vamos dar uma olhadinha em que estrutura é essa. O título. O título é a primeira parte da notícia, não é a introdução da matéria jornalística, já que o slide cumpre esse papel, mas um enunciado que apresenta de forma condensada a informação principal. Sucintamente, ele antecipa o que será a essência do texto, apresenta palavras simples que sejam conhecidas do grupo a que se destina o jornal ou a revista, ou mesmo o site, né? Aparecem em letras maiores que se destacam para chamar a atenção para o fato noticiado. Para ter efeito mais expressivo, o título deve evitar palavras desnecessárias e ser claro. Algumas vezes é acompanhado de subtítulo, que não só auxilia o título, como uma extensão dele, uma vez que acrescenta informações sem repeti-las, ok? Vamos dar uma olhadinha aí no nosso próximo slide. Laje. Tio, o que é esse laje? Nas notícias, o laje, do inglês lead, ou lead, me perdoem aí a pouca intimidade com a língua inglesa, tá certo? Corresponde ao primeiro parágrafo. A ideia principal não, a ideia inicial. Ele é responsável por relatar, de forma sucinta e ordenada, o fato principal de uma série, para que o leitor se motive a seguir na leitura da notícia. O slide tem a função de anunciar um fato introdutório e torná-lo interessante. Todo parágrafo introdutório deve dar condições ao leitor de responder a estas 6 perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê, certo? Apesar de predominar na notícia a narração, os fatos não são relatados numa relação de causa e consequência ou numa sequência de tempo. Como se buscasse o interesse e a expectativa do leitor, as informações anunciadas são dispostas da mais importante para a menos importante. Para isso, é necessário selecionar e organizar os fatos, ok?
Tanto que no próximo slide, eu colocou até uma pirâmide invertida para vocês darem uma olhadinha aí, tá certo? Vamos para o próximo slide, ó. A pirâmide invertida, estão vendo? Título, né? Light ou leage, né? Que responde as perguntas quem, o que, onde e quando, né? Elas são as perguntas que nos instigam, perdão. E o corpo da notícia, tá certo? Como e por quê, ok? Vamos aí dar uma olhadinha no nosso próximo slide. Características da notícia, certo? Para encerrar essa aula. A notícia objetiva transmitir um fato com muita abrangência. Para isso, faz-se necessário um vocabulário que seja conhecido do leitor, evitando-se também a abundância de palavras desnecessárias. É preciso que a linguagem jornalística seja clara, objetiva, concisa, polida e dinâmica, tá certo? O texto noticioso apresenta as seguintes características: expressão de fatos novos a partir do mais importante, predomínio da função referencial da linguagem, verbos na terceira pessoa, predominantemente no modo indicativo, título e, às vezes, subtítulo, relato de fatos estruturado em duas partes principais, slide e corpo do texto, linguagem impessoal, imparcial, sucinta, culta, objetiva e clara. Limita-se a anunciar e não interpreta nem questiona os fatos que anuncia, ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Dúvidas, perguntem no grupão, tá certo? Bons estudos!